Em 2 meses de trabalho, o Censo 2022 já contou com mais de 2 milhões, 2 milhões de pessoas ouvidas aqui no estado. O estado já superou, inclusive, os 60% de cobertura, o que coloca Alagoas em 4º lugar no país em termos de produtividade. Segundo o IBGE, os dados atualizados foram divulgados também hoje. A repórter Beatriz Lacerda vai trazer para a gente informações ao vivo sobre essa parcial do censo aqui no estado. Né, Bia? Importante, né? A gente sempre ressaltou que esse trabalho dos recenseadores é muito importante. A gente precisa ter um retrato atualizado do Brasil e, para isso, as pessoas precisam receber bem, né, os recenseadores, responder as perguntas, né, Bia? Isso, e eu vou até atualizar ainda mais esses dados que você trouxe. Alagoas está em 3º lugar no ranking nacional de produtividade do recenseamento, do censo demográfico brasileiro, porque 64% das famílias já foram visitadas aqui no estado, do total de 100%. A meta é alcançar o total de famílias. A gente está em 64%, ficando em 3º lugar na média nacional. E, apesar disso, o censo que deveria terminar agora, no final de outubro, como era previsto no início, ele vai ser prorrogado, viu, Edson? Em todo o país, o censo está sendo prorrogado até dezembro, para que todas as famílias e lares sejam realmente visitados. Há uma dificuldade ainda das famílias abrirem as portas, os moradores quererem receber o recenseador, responder ao questionário, e também tem um número que não está totalizado ainda, de acordo com o ideal, de recenseadores em campo. Isso porque muita gente fez a entrevista, participou do processo seletivo para ser recenseador, mas não compareceu ao trabalho, não aceitou a proposta. Então, aqui a gente tem mais ou menos metade do que era o total de vagas previsto que está ocupado. A gente vai falar agora com Alcides Tenório, que é o coordenador aqui no estado do trabalho do IBGE. De maneira geral, Alcides, é muito positivo o recorte aqui em Alagoas. Está indo muito bem o IBGE, né? Isso mesmo, né? Boa noite a todos e todas, primeiramente. O nosso trabalho tem sido muito bem executado aqui no nosso estado, tá? Nós estamos com cerca de 65% dos recenseadores previamente contratados, né? E isso é um número que vem trazendo para a gente uma tranquilidade para o trabalho. Mesmo assim, todas as semanas nós vamos reoxigenando essa equipe, fazendo novos treinamentos para garantir o trabalho dentro do prazo. Então, em Alagoas, nós estamos sim realizando o censo dentro do prazo previsto inicialmente em outubro, tá? Mas em alguns estados realmente onde o índice de recenseadores foi menor, essas equipes estão precisando postergar um pouco essa coleta, indo até o início de dezembro. Que dados interessantes a gente já tem aqui. A gente tem recorte da população total de 2.170.000 alagoanos já foram visitados, já responderam ao questionário. Estamos vendo ali nos dados do gráfico na televisão que a maioria dos entrevistados até agora foram mulheres, 52% das entrevistas foram feitas com mulheres e 47% com homens. Na próxima tela a gente vai ver, inclusive, Edson, aí o percentual no Brasil. Veja, o Nordeste já fez aí 33% do seu censo demográfico. A gente está numa boa posição comparando com outras regiões do país, O Sudeste está na frente, depois vem o Nordeste com 33% da população recenseada. E as pessoas respondem àquelas perguntas gerais, sobre salário, número de moradores, grau de escolaridade, não é isso, Alcides? Isso mesmo, os questionários são 2 tipos diferentes, tá? Existe um questionário básico que é aplicado em todos os domicílios e algumas perguntas a mais são aplicadas em alguns domicílios onde o sistema seleciona uma determinada amostra. Então, várias outras perguntas sobre o domicílio, sobre trabalho, renda, escolaridade, sobre questões relacionadas às condições de vida são aplicadas também. Vale ressaltar que o Nordeste vem com um desempenho muito bom em geral, tá? Em Alagoas são 65% de coletas já realizadas, e aquele gráfico que a gente acabou de... Tem uma recusa que eu queria também que você comentasse, Sim. só para a gente não perder também essa informação. Perfeito. 1,62% dos entrevistados tem negado.
Isso é responder importante. o questionário. No Brasil, é uma média nacional. Isso é importante dizer que a média nacional é de 2,3, mais ou menos. A Alagoas está abaixo dessa média de recusa, a gente já agradece a população por isso, com 1,6% de recusa. São as pessoas que dizem que realmente não querem responder ao censo, mesmo sendo uma obrigação legal, né, e também um ato de cidadania muito importante. E o que vocês dizem para essas pessoas que pedem para o recenseador voltar no outro dia, que dizem que estão cansadas e não querem responder o questionário? O que vocês têm para dizer? 1,6% é de pessoas que se recusam a responder. Mas nós temos um número muito maior de pessoas, que varia, dependendo do município, de 10%, 15% às vezes, de pessoas que não podem atender ou que estão cansadas ou que pedem para voltar em outro dia. Então a gente pede que considerem que o recenseador ganha por produtividade, que ele está ali fazendo um trabalho fundamental para a sociedade brasileira e alagoana e que cada retorno dele custa mais ao erário público. Então, o que é muito importante que a gente atenda o recenseador de forma cortês, na primeira oportunidade possível, para que esse trabalho seja realizado e ele possa ir a outro domicílio logo depois. Especialmente você que mora em condomínios, em prédios ou em condomínios horizontais, porque nós temos uma taxa menor de coleta nesses locais e nós precisamos dessa participação ativa dos síndicos mobilizando os moradores e também dos moradores se predispondo o mais rápido possível a responder ao recenseador. Está aí Alcides Tenório fazendo um apelo especialmente para síndicos e moradores de grandes condomínios, porque ainda há uma dificuldade dos recenseadores em irem de apartamento em apartamento. Muitas vezes, viu, Edson, eles não podem subir, eles ficam na portaria, tendo que interfonar, e aí muitas pessoas recusam receber a visita. Mas veja, ele vai entrevistar vários moradores, se não todos, daquele mesmo prédio, né? Não é uma amostra de 1 ou 2 pessoas por prédio. A ideia é que ele entreviste a todos os moradores e que as pessoas possam abrir a porta da sua casa, viu? Então, o balanço aqui é bem positivo. Em Alagoas, o trabalho está até adiantado, né? Não há atraso por aqui, embora nacionalmente esse atraso aconteça, inclusive por isso que o censo está sendo prorrogado até o mês de dezembro em todo o país, aqui em Alagoas também, mas já estamos em terceiro lugar no ranking nacional de produtividade. Eu jogo aí para você no estúdio, caso você tenha alguma dúvida ainda, para tirar com o Alcides, representando o IBGE. Perfeito, Bia. Eu queria cumprimentar, né, o superintendente, coordenador aqui em Alagoas do IBGE, o Alcides, e queria fazer uma pergunta. Ele deu o exemplo exatamente aí sobre os síndicos, né? Só para dar o exemplo, eu sou síndico do meu condomínio, é um condomínio de casas, então são 7 casas. Já passaram lá 2 vezes e confesso, nas 2 vezes eu não estava em casa. Então eu não respondi, não porque eu não quis, mas porque eu não estava. Como é que se dá a dinâmica, de repente, desse recenseador voltar a locais, por exemplo, que ele não conseguiu ouvir? Existe uma média de quanto tempo ele retorna? Porque não tem como avisar, né? Então tem que ser realmente a disponibilidade naquele momento, não é, Alcides? Perfeito, Edson. Nós temos um sistema de supervisão que acompanha tudo isso em tempo real. Tá? Mas, de toda forma, o recenseador ele é obrigado a passar pelo menos 4 vezes em horários distintos e dias distintos, isso já dentro do nosso protocolo de coleta. Tá? Nesses casos, o sistema registra o domicílio como morador ausente e é um dos indicadores em que nossa supervisão e a nossa coordenação buscam reduzir a todo instante. Então, se naquele momento o recenseador não voltou, mas o praxe nós fazermos com que ele ou um outro recenseador retorne em outro momento para que a gente consiga reduzir o número de ausências o máximo possível. Né? A nossa meta é chegar a 100% dos domicílios, mas obviamente isso é impossível, nós tentamos aproximar esse número e uma das estratégias é fazer com que ele retorne para retirar essas ausências. Tá? Então, nós esperamos que dentro em breve esse recenseador ou outro recenseador que vai fazer esse fechamento do setor passe no seu domicílio e já peço que, por favor, também passe essa informação para os demais condôminos para que possamos fazer com que todos respondam. Exatamente, é Olha, importante, Edson, né? Só para a gente finalizar, tem uma novidade no censo esse ano. Pois não, Bia, que pode continuar. É uma pergunta que foi feita sobre a população quilombola, né? Em alguns grupos foi feita a pergunta se aquela pessoa se considera quilombola. É a primeira vez, né, que o Censo Demográfico no Brasil faz essa pergunta no questionário para grupos específicos e aqui a gente já está aí com uma população que se autodenomina quilombola aí de 31 mil pessoas.
31 mil pessoas aqui no estado se autodenominam população quilombola, o que dá aí mais ou menos 4,23% da nossa população, dos entrevistados até agora, né? Então, é um dado interessante que se deve pensar políticas públicas a partir desses números. Por isso que é tão importante o trabalho do IBGE, não é isso, Edson? Exatamente. Obrigado, Alcides, pela participação e esse reforço também aí que o trabalho continua. Então, se você ainda não teve a oportunidade de responder, responda, ajude a trazer esse retrato mais fiel realmente do Brasil para que no futuro a gente possa, já com os resultados do censo 2022, a gente possa ter, os políticos de todo o Brasil possam ter mais assertividade, né, nos investimentos para o retorno à população. Obrigado, Bia. Obrigado também ao Alcides pela participação ao vivo aqui e reforçamos a importância de que todos possam responder ao censo 2022.